Primeira questão. Sabendo-se que x menos 4, 2x mais 4 e 10x menos 4 são termos consecutivos de uma PG. Calcule x de modo que eles sejam positivos. Veja só, ele me deu uma sequência de 3 termos consecutivos. Então, esse é o primeiro, segundo e terceiro termo consecutivos. E ele quer que a gente ache o valor de x, de maneira que essa sequência, os termos sejam positivos. Olha o que foi que eu fiz. Por isso que na videoaula conceitual que eu botei lá para vocês, de termos consecutivos de uma PG, eu fiz a assimilação, né? A comparação entre PA e PG. Tanto termo médio, razão e 3 termos consecutivos de uma PG e de uma PA. Então, pessoal, eu tenho aqui 3 termos consecutivos. Eu não vou usar aquela definição de 3 termos consecutivos de uma PA, de uma PG. Eu vou usar a relação de razão. A razão, eu não botei lá que é x, que é um termo qualquer, dividido pela razão, me dá o termo anterior. Toda vez que eu pego, né, na verdade, não me dá o termo anterior, não. Me dá a razão, né? Quando eu pego um valor qualquer e divido pela razão, ele me dá o valor anterior. O primeiro termo. No caso, se eu pegar o terceiro termo, dividir pela razão, eu vou ter o primeiro termo. E assim por diante. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma proporção aqui. A gente sabe que, para encontrar a razão de uma PG, eu vou até tirar isso aqui para não confundir vocês. Para a gente encontrar a razão de uma PG, a gente não pega o termo seguinte e divide pela razão. Então, quando eu faço isso, eu vou achar a razão. Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei 2x mais 4 e dividi por x menos 4. Ao pegar esse termo, que é o segundo termo, e dividir pelo primeiro, eu tive essa razão. 2x mais 4 sobre x menos 4. Que é igual à divisão desse termo, que é 10x menos 4, por 2x mais 4. Quando eu pego o terceiro termo e divido pelo segundo termo, eu também não vou ter a constante razão. E se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo, eu também não vou ter a mesma razão. Toda vez que eu pego um termo seguinte e divido pelo o anterior a ele, eu vou ter quem? A razão. Foi o que eu fiz aqui. Eu fiz o cálculo para encontrar a razão. E fiz uma igualdade. Eu estou dizendo que 10x menos 4 dividido por 2x mais 4 é igual à divisão de 2x mais 4 por x menos 4. Então, isso é a mesma coisa. Quando eu faço essa divisão, ele vai me dar o mesmo valor. E que é esse valor? A constante, a razão. E nesse caso vai ser x, que é o valor que eu quero encontrar. Então, fazendo essa igualdade aí, essa proporção, eu fiz o meio pelos extremos. Né? Todo mundo já sabe. Um xzinho. Fazendo o xzinho aqui, ó, ficou 2x mais 4 vezes 2x mais 4 aqui, ó, que é igual a x menos 4 que multiplica 10x menos 4. Ó, 2x mais 4 vezes 2x mais 4 é a mesma coisa de 2x mais 4 ao quadrado, que é igual a aqui eu fiz distributivo, ó, x vezes 10x dá 10x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, menos 4 vezes 10x dá menos 40x, e menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Isso aqui, pessoal, 2x mais 4 ao quadrado, é um produto notável, né? O quadrado da soma de dois termos. E no quadrado da soma de dois termos, o que é que eu faço? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui eu já calculei semelhante, ó. Já calculei menos 4x, menos 40x, que me dá menos 44. Já simplifiquei o que eu pude. Ah, professor, mas eu quero... Eu não vou me lembrar disso na hora, de pegar o produto de bases iguais, conservar a base e somar os expoentes, porque o expoente aqui é 1 e 1. Ó. Foi o que eu fiz, conservei a base, que são iguais, e somei os expoentes, mais 1, 2. Ah, não vou me lembrar disso nessa hora. Faz normal, faz distributiva, normal. Ó. 2x vezes 2x, 2x vezes 4, 4 vezes 2x e 4 vezes 4. Vocês vão chegar nesse mesmo resultado aqui, ó. Que eu fiz o produto notável, né? O quadrado primeiro, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 16x. Produto notável você já sabe de bolinha. E 4x ao quadrado é 16.
Se vocês não quiserem fazer o produto notável, faz distributivo. Aqui, quando vocês fizerem distributivo, vocês vão chegar nesse mesmo valor, sendo que vocês vão ter mais trabalho. Mas tudo bem, quem não lembrar. Aí, o que foi que eu fiz? Quando eu cheguei nessa igualdade, eu já cortei esse 16 com esse 16 daqui, ó. Porque quando eu passar esse 16 para o primeiro membro e não vem negativo, aí vai ficar mais 16 menos 16. Aí eu já cortei. Porque eu identifiquei aqui que é mais, então entra aqui menos. Com mais 16 daqui, dá zero. Aí ficou quem? 4x ao quadrado mais 16x. Tá aqui, ó. 4x ao quadrado mais 16x. Aí eu peguei 10x ao quadrado e menos 44 e já passei para o primeiro membro. Porque a gente vai ter a equação de segundo grau. Eu tenho uma variável x ao quadrado aí. Então, eu já passei o 10x ao quadrado e menos 44x para o primeiro membro. Está tudo já, ó. E eu botei os semelhantes juntinho, ó. X ao quadrado e x com x. 4x ao quadrado menos 10x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. E 44x mais 16x dá 60x, que é igual a zero. Cheguei aqui. Pessoal, toda vez que a minha variável dá negativa, eu não multiplico a equação por menos 1, eu também posso, quando tiver uma equação desse tipo, e eu ver que eu tenho um divisor comum entre os termos de uma equação, eu posso dividir. Aí eu dividi toda essa equação por menos 6. Por que eu dividi por menos 6? Porque eu deixo o meu x ao quadrado positivo. Sempre que vocês observarem que a tua variável x ao quadrado está com um número negativo e tu quiser deixar ela positiva, pode multiplicar ela por menos 1, menos 2, o que tu quiser. Nesse caso aqui, eu dividi por menos 6. Porque eu dividindo por menos 6, eu simplifico a minha equação e deixo o meu x ao quadrado positivo. Aí eu dividi, ó, menos 6 dividido por menos 6 dá mais 1, 1x ao quadrado. E mais 60x dividido por menos 6 dá menos 10x. Por que eu fiz isso? Para deixar meu a igual a 1, certo? E eu poder resolver essa equação de segundo grau pelo método da fatoração. Então, cheguei aqui, ó, e sai a equação de segundo grau incompleta, do tipo que b é zero. E quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta do tipo que b é zero, eu posso resolvê-la por fatoração, colocando x em evidência. Por fatoração, por evidenciação. Colocando x em evidência, eu vou pegar x ao quadrado, vou dividir por x, vai me dar x, né? Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente. 2 menos 1 me dá 1. E menos 10x dividido por x dá menos 10, porque corta x com x. Aí eu coloquei, ó. Aí o que foi que eu fiz aqui? Isso aqui, ó, é um produto. Um produto de dois termos, né, de dois elementos, que me deu como resultado zero. Quando isso acontece, a gente vai usar o método, né, a propriedade do produto nulo. O que é que diz a propriedade do produto nulo? Eu já falei isso também. Que quando eu tenho um produto entre dois valores e que me dá como resultado zero, é porque um deles foi igual a zero. Como eu não sei, eu disse que esse x que está aqui fora é igual a zero, já vai ser o meu x'. E esse x menos 10, que está entre parênteses, eu vou dizer que é igual a zero também. Passando esse menos 10 para o segundo membro, x igual a linha vai ser igual a 10. Professor, não vou me lembrar de fazer isso na hora. Resolve a equação de segundo grau normal. Com delta, com básica, resolve normal, vai chegar nesse mesmo valor, certo? Mas aí, como vocês já são no segundo ano, já estão num pezinho aí para fazer as provas do Enem, já estão fazendo seriado, vocês têm que ganhar tempo nisso aí, que é usando esses métodos e essas propriedades, para não perder tempo, certo? Então, tudo isso aí a gente viu do decorrer dos anos. Então, eu cheguei no valor de x e x'. Mas sem que a questão impede o quê? Calcule o valor de x de modo que eles sejam positivos. Quem tem que ser positivo? Os termos. Então, se eu pegar para x0, eu tenho x0 e tenho x10. Então, eu tenho que usar cada um no seu tempo. Eu vou usar para x', que é 0. No lugar de x aqui, ó, eu vou botar 0. 0 menos 4 me dá menos 4. Já não uso 0, porque para mim 0 não convém, porque ele quer valores positivos. Então, para mim, ó, o 0 já vai me dar um termo negativo. E ele quer termos positivos. Então, eu vou usar para x quem? 10. Porque 10 menos 4 é 6. 2 vezes 10 dá 20. Mais 4, 24.
10 vezes 10 dá 100. 100 menos 4, 96. Então, vai ficar tudo positivo. Logo, o valor de x aí que ele pode assumir para a sequência positivo é o 10. Porque o zero não convém. Segunda questão diz assim, ó. A soma de 3 termos consecutivos de uma PA é 21 e o produto é 216. Sabe-se que a razão é um número inteiro. A razão é um número inteiro. O número inteiro é o quê? Ou ele é positivo ou ele é negativo. Ele não pode ser fração, ele não pode ser um decimal, ele não pode ser uma raiz inexata, que é um número irracional. Ele tem que ser um número inteiro. A razão é um número inteiro. Calcule esse número. A soma, né, usando lá a definição de 3 termos consecutivos. Quem são os 3 termos consecutivos de uma PG desconhecido? Vai ser x dividido pela razão, que eu defini lá na videoaula, que sempre eu coloco o segundo termo, o termo médio, como x. Então, se o termo médio, que é o do meio, é x, então o primeiro termo vai ser quem? O segundo termo dividido com a razão, que me dá o primeiro termo. E quem vai ser o terceiro termo? Vai ser o segundo termo vezes a razão, que me dá o terceiro termo. Então, a PG de 3 termos consecutivos é essa aqui, ó. Memorize essa forma. Eu também disse lá na videoaula, para a gente não precisar definir aqui, que o produto dos 3 termos é x ao cubo. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, o produto. Ó, eu tenho x sobre q vezes x vezes q. Ó, não é tudo produto? Eu posso cortar esse com esse. Eu estou cortando, ó. Que ia ficar x ao cubo vezes q dividido por q. Aí eu corto q com q. Fica quem? Sobra quem? X ao cubo. Então, x ao cubo de tabela, só para não precisar fazer isso aqui, ó, já usa produto de 3 termos de APG, x ao cubo, que é igual a quem? A 216. Então, o produto de 3 termos de uma PG é igual a 216. O produto é quem? X ao cubo. Eu vou passar esse cubo com a operação oposta, que é a raiz cúbica de 216. E qual é a raiz cúbica de 216? Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Achei x. Agora, vamos para a soma. A soma de 3 termos consecutivos vai ser, ó, x sobre q mais xq, né? Que é igual a 21. Aí eu vou substituir, eu quero achar agora a razão, que é Q. Eu já sei quem é x. Quem é x? 6. No lugar de x eu boto 6. Vai ficar 6Q mais 6 mais 6Q. 6 sobre Q mais 6 mais 6Q, que é igual a 21. Ó, pessoal, observe que nessa equação aí, eu posso simplificar ela todinha por 3. Vou simplificar por 3, ó. Simplificando essa equação todinha por 3, eu vou ficar com 3Q, na verdade, 3 sobre Q, mais 3, mais 3Q. Ficar com 2 não, Flávio? Simplificando por 3? 3 não, 2. Desculpa aí, me empolguei. Então, vai ficar 2 sobre Q, mais 2, mais 2Q. Né? Simplificando a equação por 3. E o 21 fica quanto? 7. Aí, agora, eu vou ter que tirar o MC. Embaixo do 2 e de 2Q tem quem? 1. E embaixo do 7 também tem 1. Aí vai ficar mais fácil eu calcular assim, com os valores menores do que esse aqui. Então, mas quem não lembrar, faz direto. Então, vai fazer, ó. O MMC de Q em 1 é Q, né? Porque o MMC, quem não lembra da definição, é o quê? O MMC é o mínimo múltiplo comum. E o MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, ó, o Q e o 1 são não comuns. E não tem maior e menor expoente. O expoente é 1 para os dois. Então, eu faço o produto entre eles. O produto de Q com 1 é Q. Está aqui, ó. Q dividido por Q dá 1. E 1 vezes 2 é 2. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 2, 2Q.
Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 2Q dá 2Q ao quadrado. É muito Q, né? Morro no tédio, não. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 7, 7Q. Como eu já fiz a divisão, o MC tudinho, eu elimino esses Q de baixo. Aí eu vou reescrever aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui. Esse 7Q eu já vou passar primeiro mesmo, certo? Porque isso aí vai dar a equação de segundo grau. Vou botar aqui, ó. Vai ficar 2Q ao quadrado mais 2Q. Vou pegar esse 7Q e vou passar para cá negativo. E vou repetir esse último termo independente. Tudo igual a zero. Cálculo semelhante agora. 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2 igual a zero. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo direitinho aí? Dá para ver, dá. Então, feito isso aí, a gente vai achar delta e Bhaskara. Né? Porque como I é 2, não tem como fazer por soma e produto. Então, ó, usando delta aí, vai ficar B ao quadrado menos 4 multiplicar A e multiplica C. Menos 5, que é B ao quadrado, dá 25. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Delta é igual a 9. Achamos delta. Delta é 9. Agora vamos achar, na verdade, que linha e que duas linhas, né? Que eu quero saber quem é a razão. Vou botar aqui, ó. Vê só. Que é básica, né? Usando a fórmula da equação de segundo grau, é menos B. Como B é negativo, ó, menos da fórmula com menos do B fica mais. Mais 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2, que multiplica A, que é 2. Então, Q é igual a 5 mais ou menos 3 sobre 4. Ó, Q é 5 mais ou menos 3, que é a raiz de 9, sobre 4, que é 2 vezes 2. Então, vamos fazer que linha? Que linha vai ser 5 mais 3, que a gente faz primeiro função de imagem, né? Dá 8, dividido por 4. E 8 dividido por 4 dá 2. Que duas linhas? Vai ser 5 menos 3, que dá 2, sobre 4. Simplificando 2 e 4 por 2, vai ficar 1 meio. Que duas linhas é igual a 1 meio. Mas como ele falou aqui, ó, na segunda questão diz assim, ó, calcula esse número. Cadê? A razão é um número inteiro. Então, pessoal, a razão é um número inteiro. Eu tenho que linha, que duas linhas. Qual dos dois são inteiros? O que é linha, que é inteiro? Porque o que duas linhas é um número racional, é uma fração. Então, não uso. Eu só vou pegar para mim, ó, esse aqui, ó. Então, achando aí a razão, que no caso é ser 2, porque é um número inteiro, a gente só vai descobrir agora a sequência, né? Que ele perde os três termos. A soma, cadê? Sabendo que a razão é um número inteiro, calcula esses números. Então, ó, vamos calcular. Deixa eu botar vou botar aqui em cima. Dá para botar ainda. Aqui, ó. Então, eu tenho x sobre q. Quem é x? 6. Quem é q? 2. Então, 6 dividido por 2 me dá 3. Aí eu venho para isso aqui, que é o termo médio. Quem é o termo médio? É x, que é 6. E o último termo é quem? É x, que é 6, vezes a razão, que é 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, aí, ó, os três termos consecutivos dessa PG é 3, 6, 12. É uma PG crescente. Usando a definição de termo médio, que a gente vai usar. Se eu pegar, como é que a gente extrai o termo médio de uma PG? Que eu falei lá na videoaula. Eu pego, vou extrair a raiz quadrada do produto dos extremos, ou dos vizinhos, tanto faz. Então, ó, se eu pego esses dois aqui,
O produto de 12 vezes 3 me dá 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6, que é justamente o termo médio desses três termos aí. Terceira questão. Terceira questão bem simples. Ele pede para a gente classificar as PG, as sequências geométricas, né? As progressões geométricas da letra A, B e C. Se ela é crescente, decrescente ou oscilante. E a gente viu isso na videoaula também, né? Que na letra A começa com 1.000, segundo termo é 100, terceiro termo é 10, quarto termo é 1 e o quinto termo é 1/10. Então, vocês estão observando que ela vai diminuindo. Então, ela vai do maior para o menor. Então, ela é decrescente. Na letra B, ela começa com 1/16, 1/4, 1/4/16. Então, ela vai aumentando. Então, ela é crescente. E a letra C, ela tem 2 menos 4, 8 menos 16. Quando isso acontece, eu tenho um valor positivo, negativo, ela é oscilante, né, que a gente viu. Então, a letra C, oscilante. Isso aí pode ser uma besteira. Mas na hora de vocês lerem o enunciado, eu coloco essas questões para vocês lembrarem. Que um termo crescente, uma sequência crescente, é porque ela vai do maior para o menor. Decrescente do menor para o maior e oscilante porque ela tem um valor positivo e negativo. Um positivo e negativo. Sempre vai oscilando. Beleza? Quarta questão diz o seguinte, ó. O primeiro termo de uma APG, o primeiro termo, A1, é 5 raiz de 2. A razão é raiz de 2. E o último termo, o enésimo termo, é 80. Letra A, calcule o número de termos, né? Quantos termos tem essa PG? E o seu quinto termo. Aí vamos logo calcular a letra A. Deixa eu botar aqui. Na A, ele pede para a gente calcular o número de termos. Aí eu vou usar o termo geral de uma PG, que é a N, que é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. O carro passando, é porque aqui é uma ladeira. Aí sobe os carros velhos, sem força, aí fica esse barulho horroroso aí. Aí eu espero passar. Bora lá. Letra A. Enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Vamos substituir. Receita de bolo. Quem é a 1? Talvez aqui é o enésimo termo, 80. Quem é o primeiro termo? 5 raiz de 2. Vezes a razão, que é raiz de 2. Elevado a n menos 1. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Vou repetir esse 80. É igual a 5. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho um produto de mesma base. Então, eu vou repetir a base, ó, vezes. Vou repetir a base, ó. E vou fazer o quê com os expoentes? Vou subtrair. Na verdade, subtrair não, somar. N menos 1 mais 1 dos expoente de raiz de 2 aqui, ó. O expoente de raiz de 2 aqui é 1. Eu boto 1 aqui, ó. Aí vê como fica gostosinho. Agora, se eu cortar aqui, ó. Eu corto, né, ó. Menos 1 mais 1 dá 0, só sobra N. Aí vai ficar, ó. 80 é igual a 5 vezes raiz de 2 elevado a N. Tá aí. Vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou passar dividindo 80, porque eu já vi que dá, ó. 80 dividido por 5, certo? Então, 80 dividido por 5 é igual a raiz de 2 elevado a N. Que é justamente N que eu quero descobrir, que é o número de termos. E 80 dividido por 5 dá 16. 16. Então, ó, 16 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a N. E agora, vamos lembrar lá a equação exponencial. 16, se eu fatorar 16, dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não, 2 à quarta.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? E esse 2, raiz de 2? Eu vou transformar essa raiz de 2 em uma potência de expoente fracionário. Lembra? O que está dentro fica em cima. O que está fora fica embaixo. Quem é o que está fora? É o índice. Que no caso aqui é o 2. E quem é que está dentro? Que é o expoente do radicando. É 1. Aqui, ó. O expoente de 2 dentro da raiz, que é o radicando, é 1. Então vai ficar 2 elevado a 1 meio, que equivale à raiz quadrada de 2. Isso aqui tudinho, ó, vai ser elevado a n. Eu não posso esquecer. Então vai ficar 2 elevado à quarta. Ó, potência de potência, o que é que eu faço? Conservo a base e multiplico. 1 meio vezes n vai ficar n sobre 2. N sobre 2. Vou fazer aqui porque dá n sobre 2, porque pode ser que alguém aí bugue aí. Vai ficar, ó, 1 sobre 2 vezes n. Né? Conservei a base e multipliquei o expoente. Então, 1 meio vezes n, embaixo do n, né, como se tivesse 1, 1 vezes n, n. 2 vezes 1, 2. Então, fica n sobre 2. Bases iguais na equação exponencial, o que eu faço? Eu elimino as bases e só trabalho com os expoentes. O que é que eu tenho aí? Uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Eu tenho 4 que é igual a n menos 4. N menos n sobre 2. Aí eu faço meio pelos extremos. N é igual a 4 vezes 2, que dá 8. Então, quantos termos eu tenho nessa progressão geométrica? 8. Achei n. Agora só basta a gente achar o quinto termo, que ele pede o quinto termo, né? Vamos achar o quinto termo. Aí eu quero saber quem é o quinto termo, o A5. A5 vai ser o primeiro termo. Ó, quem é o A5? O primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Quem é n? 5 nesse caso, né? Porque aqui, ó, o n é 5. Menos 1, que é o quinto termo. A5 é igual a 1, que é 5 raiz de 2, vezes a razão, que é raiz de 2, elevado à quarta potência. O que eu vou fazer? A5 é igual a 5, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2 à quarta. Propriedade de potência, produto de mesma base. Conserva a base e soma expoente. 4 mais 1 daqui dá 5. Então vai ficar, ó, o quinto termo é igual a 5, que multiplica 2 elevado à quinta, porque esse 5 está no expoente, ele tomba para dentro da raiz, ó, multiplicando o índice do radicando. O índice do radicando aqui é 1. 1 vezes 5 é 5. Ó, lembrando, pessoal, quantas vezes eu tenho o 2 no 5? 2 vezes, né? Eu vou expandir essa potência, eu vou reescrever ela. Lembra? Eu estou falando assim só para vocês lembrar disso aí, ó. Eu posso reescrever essa potência como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, ou posso botar assim, ó. Ou 2 à quarta vezes 2, que dá, conservando as bases aqui, somando, vai dar 2 à quinta, a mesma coisa. Sem que eu faça assim, para facilitar, eu consigo extrair a raiz, né? Simplificar ela. Nesse primeiro caso aqui, eu vou cortar os que tem expoente 2 com um índice. Eu vou cortar esse e esse. Então, esse 2 vezes 2 sai da raiz. E 2 vezes 2 é 4. Então, sai 4 da raiz. Então, vai ficar, ó. Nesse caso aqui, vai ficar 5 vezes 4, raiz de 2. 5 vezes 4, raiz de 2. Porque esses dois aqui saiu, ó. 2 vezes 2 sai da raiz. E 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar 5 vezes 4, dá 20. 20 raiz de 2. Porque esse 2, o índice é 1. O expoente é 1. Eu não consigo eliminar com índice. Já nesse aqui, ó, o que é que eu faço? Eu pego o expoente 4 e divido pelo índice. E 4 dividido por 2 dá 2. Então esse 2, essa base 2,
que é o radicando, ele sai com o expoente 2. E quanto é 2 ao quadrado? 4. E 5 vezes 4, 20. 20 raiz de 2. Certo? Só dividir aqui, ó. Divide o 4 com 2. Dá 4. Né? Então aqui vai ficar, ó. O quinto termo vai ser 20 raiz de 2. Que é a alternativa B. Certo? Que ele pediu lá a razão. Não, o número de termos, que é 8, que a gente já achou a letra A. E o quinto termo, que é 20 raiz de 2. É igual a menos 320. E A4 mais A6, menos A6 é igual a 192. Para eu resolver isso aí, ele pede o quê? Determine o quinto termo. Então, pessoal, para eu resolver isso aí primeiro, eu vou ter que saber quem é A4 e A6. E eu vou resolver utilizando o método da adição, do sistema de equação, né? E o método da adição implica em quê? Em eliminar uma das variáveis, a gente acha uma e depois substitui para achar outra. Mas aí vocês podem usar qualquer método. Mas o método mais fácil aí é da adição, porque eu já consigo eliminar ali de cara, ó, o A6, que é um tá positivo ou negativo. Então não tem por que usar o método da comparação ou substituição. Se o mais fácil aí é o da adição. Ele já me dá como eliminar aqui, ó. Então aqui, ó, eu já elimino aqui, ó, A6 com A6, porque eu tenho A6 menos A6, que dá 0. Então vai ficar A4 mais A4 me dá 2A4. Que é igual a menos 320 mais 192. Menos 128. Vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. A4 é menos 128. Dividido por 2. Ó, menos 128 dividido por 2 dá menos 64. A4 é menos 64. Então já achamos A4. Vamos achar 6. Eu posso pegar qualquer uma dessas duas aí. Eu vou pegar a de baixo. Pode ser qualquer uma. Eu pego os valores sempre menores. Quem é A4? Menos 64 menos A6. Igual a 192. Esse 64 tá negativo, eu vou passar para lá positivo. Cento e noventa e dois mais 64 vai me dar menos 256. Na verdade, mais 256, né? Mas eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Porque o meu A6 não pode ficar negativo. Então, A6 é menos 256. Está aqui. Sendo que ele pede nessa questão o quinto termo. Mas para encontrar o quinto termo, tem que saber quem é A4 e A6. Utilizando aquela definição que eu fiz na videoaula de termo médio. Ó, vejam só. Quem vai ser o A5? Veja. Eu tenho A4, A5 e A6. Eu tenho A4 e A6. E o A5 aí vai ser quem, pessoal? O termo médio. Então, como é que eu faço para encontrar o termo médio de um APG? Então, o A5 é igual àquela propriedade que diz o quê? Que para eu achar o termo médio, eu vou extrair a raiz quadrada do produto dos vizinhos. De quem? De A5. No caso aí dos extremos. Então, vai ser A4 vezes A6. Multiplicando a menos 64 menos 256, vai me dar como resultado mais 16.384. A5 é igual a raiz quadrada de 16.384. Então, a raiz quadrada
de 16.384 é 128. A 5 é 128. Então, esse termo médio aí é positivo, 128. Então, aqui ó, é menos, mais, menos. Então, essa sequência geométrica aí é oscilante, né? Negativo, positivo, negativo, ia ser uma positiva e assim por diante. Vamos fazer a sexta questão. Diz assim, ó. A soma dos termos de uma PG decrescente... A soma do... Tá voando aqui. A soma dos termos de uma PG decrescente infinita é 128. Então, ó, ele diz que a soma de dos termos de uma sequência geométrica infinita, no caso decrescente, né, que vai diminuindo, vai do maior e vai diminuindo, é igual a 128. Tá aí, ó. S de soma e o infinito aí de soma de termos infinitos. É igual a 128. E a razão é igual a 1/4. Aí, Viviane, uma fração aí que tu perguntasse na outra aula. Calcula o segundo termo. Então, a gente primeiro vai achar o primeiro termo para calcular o segundo termo. E qual é a formulazinha da soma dos termos infinitos de um APG? Vai ser A1 sobre quem? 1 menos a razão. Tá aí. Ele já me deu que a soma é 128. 128, que é igual a 1, que eu não sei quem é. 1 menos a razão, que é 1/4. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho uma fração mista. Eu vou pegar, ó, 128 é igual a 1, que divide, ó, 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. E repete o denominador. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Vai ser o meu novo numerador. E repete o 4, que é o denominador. Tá aqui. Então, para achar 1, eu vou fazer meio pelos extremos. Aqui embaixo do 128 é como se fosse 1. A1 vezes 1 dá 1. Que é igual a 128. Não tá aqui, ó, meio pelo extremo. 128 vezes 3, 4. Pessoal, 128 é divisível. Deixa eu ver se é divisível por 4. É, né? Termina em 8. E A1, 128 dividido por 4, aqui, ó, dá, que eu disse, 32. Então vai ficar 32 vezes 3. A1 é igual a 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. 96. Então, A1 é 96. Quem vai ser A2? Nem precisa usar termo geral. Se eu tenho o primeiro termo, tá aqui, é 96. E eu tenho a razão, que é 1/4. Se eu pegar o primeiro termo, vezes a razão, me dá o segundo termo, que é o que a questão quer. O segundo termo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quem é o segundo termo? Quem é A2? Quem é A2? É o primeiro termo vezes a razão. Não precisa nem jogar lá no termo geral. N menos 1. Que N, que é 2 menos 1, dá 1. Que é elevado a 1. Então, A2 é igual a 96 vezes a razão, que é 1/4. A2 é igual a 96 dividido por 4, que dá 24. E 24, que é 96 dividido por 4, dá 24, vezes 1, dá 24. Então, ó, o segundo termo é 24, certo? E aí, como ele disse, que é uma sequência, uma progressão decrescente. Tá vendo? Ó? O A1 é 96, que é o primeiro termo, o A2 é 24. Então, ela vai diminuindo, de fato. Então, fica aí, ó, pessoal.
a nossa correção da atividade avaliativa. Então, a próxima atividade, eu vou botar como tema atividade avaliativa 4.2, certo? Fique com Deus e até a próxima aula.